Essa é a nossa terceira unidade de estudos. Nós já fizemos uma introdução à disciplina, falamos sobre teoria das finanças públicas, falamos sobre os bens públicos, sobre as falhas de mercado, e agora nós estamos entrando no gasto público ou a despesa pública, que é a forma pela qual o Estado, o governo, atua na economia, realiza uma daquelas três funções básicas que a gente já estudou em finanças públicas, que são a alocação de recursos públicos, a, a estabilização econômica e a outra, distribuição de riqueza, né? Então, nesse tópico, nessa unidade, a gente vai falar sobre despesa pública e o orçamento público, os estágios da despesa pública, classificação orgânica ou institucional, a classificação por natureza, chamada também de classificação econômica, a classificação funcional e o orçamento programa e a classificação por programas. Então, o primeiro assunto são as classificações da despesa. Para que serve a classificação das despesas? Ela serve para padronizar informações, facilitar a formulação de programas de governo, porque quando você classifica, você tem condições de dizer se vai investir mais em saúde, mais em educação, mais em assistência social e assim por diante. Determinar responsabilidades pela gestão do dinheiro público. Então, se você tem alguém na saúde, aquela pessoa é responsável pelo aquele dinheiro da saúde. Possibilitar a análise de efeitos econômicos nas atividades governamentais. Então, você faz um investimento, por exemplo, construção de rodovias, construção de hidroelétrica, e você tem condição de verificar se aquele investimento que foi feito do ponto de vista do governo gerou emprego, gerou renda, potencializou a economia do local e tal. Né? E a gente, então, a classificação da despesa também serve para identificar onde é que foi o dinheiro público. Então, foi para aquela obra, foi para aquela outra obra, foi para gastar para pagar pessoal, né, da administração pública. Nós temos, então, a despesa pública, a primeira classificação geral, ela pode ser dividida basicamente em dois tipos de despesa: despesa orçamentária, que é aquela prevista no orçamento, obrigatoriamente prevista na Lei Orçamentária Anual, está aqui, ó, Lei Orçamentária Anual, LOA, e os exemplos de despesas orçamentárias é despesas com pessoal, despesa com pagamento de juros da dívida pública, despesa com investimentos para construção de hospitais, para construção de escolas e assim por diante, despesas com pagamento de diárias, despesa com pagamento de material de consumo, né, que o serviço público precisa, despesa com pagamento de serviços de terceiros, né? Por exemplo, a UDESC é uma fundação pública, ela contrata um serviço de jardinagem, então lá é um serviço de terceiro, né? Que alguém, uma empresa que tem uma empresa de jardinagem faz o serviço de jardinagem, né? E a gente tem também, além das despesas que devem ser previstas no orçamento, tem aquelas que são extra-orçamentárias, correm fora do orçamento, não integram o orçamento, não precisam estar na lei orçamentária anual. Então elas não dependem de autorização legislativa. Não, quando está numa lei, precisa passar pelo legislativo. Quando não está na lei, não precisa. Então é o caso dessas despesas extra-orçamentárias. Constituem saídas compensatórias de entradas oriundas de receitas extra-orçamentárias. Aqui eu vou dizer para vocês que vocês vão compreender melhor o termo despesa e receita extra-orçamentária quando a gente finalizar o ciclo, falar também sobre as receitas extras. O que seriam despesas extra-orçamentárias? São despesas, por exemplo, de valor que é retido do salário do servidor público para a contribuição do regime previdenciário. Então, um professor, por exemplo, que ganha R$1.000 na folha, né, R$1.000 de salário bruto, vamos imaginar assim, ele não leva para casa R$1.000. Ele leva mais ou menos R$900. R$100 é separado do dinheiro que é do servidor público para ser pago, contribuído para o regime de previdência, e um dia esse servidor público vir a se aposentar.
Isso é super comum, quem trabalha, quem é empregado, funciona a mesma coisa na empresa privada. A pessoa ganha R$1.000, mas não leva para casa R$1.000, leva 900, R$100 é retido e é depositado lá na conta do INSS. É claro que existe a cota patronal previdenciária, que é o valor que o empregador repassa. Então, além do valor que o empregado repassa, tem a cota patronal empregador. Então, a UDESC, quando paga o professor Oswaldo, em vez de pagar 1.000, paga 900. R$100 é a contribuição do Oswaldo, né? Lá para o regime previdenciário. E ainda tem 200 que a universidade paga, que é 20% da folha, no caso. Assim, a grosso modo, 200. Então, é depositado lá no regime previdenciário do Estado, que no caso é o IPREV, R$300. 100 é Oswaldo, 200 é da UDESC. O 200 é despesa orçamentária, tem que ser prevista no orçamento. Mas o 100 não. O 100 a universidade passa para o regime previdenciário, mas o dinheiro não é da universidade. A universidade pegou, botou a mão no bolso do Oswaldo e levou para o regime previdenciário. Entenderam? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo é caução. Quando a universidade devolve uma caução, por exemplo, quando é feito um contrato de uma obra, é comum no processo de licitação ser previsto uma caução que é uma segurança, é um seguro, se a empresa não fizer a construção da obra, aquele dinheiro fica já com a universidade, fica já com o órgão público. Mas é claro que aquele dinheiro que é aquela caução que foi retida pela universidade, se a empresa construir a obra e terminar o serviço, aquela caução é devolvida, por isso o nome caução, né? Então, é um outro exemplo. Um outro exemplo também é o imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos, né? Então, todo mundo que tem uma certa renda tem que pagar o imposto de renda. Mas a gente não paga direto para a Receita Federal. A gente não recebe o salário inteiro. É claro que o exemplo do R$1.000 não funciona porque uma pessoa que ganha R$1.000 não paga imposto de renda. Mas vamos supor que se eu ganho R$10.000, aí eu pago imposto de renda. Vamos lá que deve ser em torno de uns 10% sobre o salário. Então, eu ganho 10 mil, R$1.000 é pago para a Receita Federal do Brasil. Mas não sou eu que pago, é a universidade que paga. Então, a universidade não me dá 10 mil, ela dá 9, o R$1.000 fica retido e é repassado para o governo federal. Então, esse também é um outro caso de despesa extra-orçamentária, porque, na verdade, não é uma despesa do ente público, né? E entra um dinheiro que não é dela e ela repassa, né, para outra instituição. Bom, se não entenderam essa questão, realizando os exercícios da lista e quando explicarmos a receita extra-orçamentária, eu tenho certeza que você vai entender. Tá certo? Bom, antes de falar propriamente das outras formas de classificar a despesa, porque nós já vimos que existem dois grandes grupos, aquelas que precisam ser previstas no orçamento e aquelas que não precisam, as despesas orçamentárias e as extra-orçamentárias. As extras-orçamentárias ficaram aqui. Daqui para frente, toda a classificação que formos estudar dizem respeito às despesas orçamentárias. Então, primeira coisa, quais são os estágios da despesa pública? A despesa pública não é como no setor privado, paga, recebeu o material, paga e pronto. Não, a despesa pública tem uma amarração obrigatória, que está nesse slide. Essa amarração obrigatória precisa ser observada por todos os gestores públicos, né? Então, primeira coisa, a despesa pública para ser realizada, ela precisa ter sido prevista na lei orçamentária anual. Então, a primeira etapa da despesa pública é a previsão, a gente não chama de previsão, a gente chama de fixação. Por quê? Porque ela é literalmente fixada no orçamento. O setor público, o gestor público, não pode gastar mais do que é previsto no orçamento. Porque, pelo princípio de divisão dos poderes, o Poder Executivo diz: quero gastar R$1 milhão na educação. E quem vai autorizar esse gasto, na verdade, é o Poder Legislativo, é outro poder.
Então quem é o dono da chave do cofre, ele tem a iniciativa de fazer a proposição, quanto que ele quer gastar, mas quem autoriza esse gasto é outro poder, que é o poder legislativo. Tá certo? Então, se não tiver previsão no orçamento, a despesa não pode acontecer. Então, a primeira etapa então, é estabelecer na lei orçamentária anual os valores da despesa que se quer gastar. Então, se tiver a dotação orçamentária, o dinheiro previsto no orçamento pode fazer a segunda etapa que no caso é emitir o empenho. O gestor, o administrador público, normalmente é um secretário de Estado da Saúde e da Educação, e no caso dos municípios, normalmente é o próprio prefeito, que a gente diz que é a autoridade coatora, que é a autoridade autorizada a empenhar, a dar a ordem de pagamento, né? Então, esse empenho é um ato da autoridade competente, então, no caso, prefeitos e secretários de Estado, porque o governador normalmente não é autoridade competente para... ele delega, né? Ele é corresponsável, claro, mas não é ele que autoriza os pagamentos, porque imagina o Estado enorme, né? Ele vai olhar todo o pagamento do Estado, não tem condição, mas nas prefeituras é normal que o prefeito olhe seja o responsável, seja essa autoridade competente, para reservar o recurso da dotação orçamentária, que está prevista na lei do orçamento, e criar para o Estado, ou para o município, no Estado aqui no sentido amplo, a obrigação de pagamento. E essa obrigação de pagamento ainda normalmente é pendente de uma condição. A condição é o próximo estágio da despesa, chama-se liquidação. Na área privada a gente entende liquidação como propriamente pagamento, aqui não. Liquidação o que é aqui? Pela lei 4.320, liquidação é verificar se o credor tem direito de receber. Como se verifica isto? Verificando se o credor entregou a mercadoria, entregou o produto, entregou o serviço. Quando o fornecedor entrega o serviço, o produto ou a mercadoria, né? Normalmente produto ou serviço. Quando ele entrega junto com o produto ou serviço a nota fiscal. E aí tem um fiscal de contrato, tem um servidor público que olha, lê a nota e verifica se o que foi entregue era conforme estava na nota e conforme estava na nota de empenho, que é um documento anterior parecido com uma nota fiscal, que diz quem é o credor, qual é o valor, qual é a dotação orçamentária que vai financiar aquele valor e outras informações do credor, como se fosse uma nota fiscal. Então, o servidor público verifica se o que foi entregue era o que tinha sido pedido, o que tinha sido contratado. E se o que foi entregue foi o que foi pedido, o servidor público normalmente assina no verso da nota ou na frente da nota com carimbo: atesto, certifico o recebimento do serviço ou do produto. Atestou. Não é a pessoa que paga, não deve ser a pessoa que vai pagar a nota, é uma pessoa diferente. E nem a pessoa que comprou. Normalmente a pessoa que atesta é a pessoa que está na administração lá. Por exemplo, a Udesc resolveu contratar uma empresa de jardinagem para limpar o jardim da Udesc. Daí o sujeito fez a jardinagem, entregou a nota fiscal. Aí o chefe da zeladoria da Udesc vai verificar se o serviço foi prestado de acordo com o contrato, se ele podou tudo realmente como se esperava ou não, né? E aí, ele certificando, só depois é que pode haver o último estágio da despesa, que é o pagamento. Então, pessoal, esses 4 estágios é importante vocês saberem e memorizarem. Então, primeiro, fixar no orçamento. Segundo, uma autoridade competente vai assinar uma nota de empenho. Essa nota de empenho vai dizer da onde que vem o dinheiro, ou seja, qual o recurso do orçamento que está financiando aquela despesa, para quem é o credor, para que é, qual é o objeto, qual o valor. Depois da nota de empenho, o fornecedor fornece o produto ou serviço e tem a nota fiscal. A nota fiscal, aí entra uma terceira pessoa, que é um servidor público, que vai verificar
Se foi pedido, que estava na nota de empenho, é o que está na nota fiscal e se é o que foi realizado, o que foi entregue. Se for, ele atesta que foi feito o serviço, que foi entregue os materiais. Né? Se não for, obviamente não atesta, não pode seguir, não pode haver pagamento, tá certo? E depois de atestar, de certificar, você pode ir para a última fase, que é a fase de liquidação, você pode ir para a fase de pagamento. Nesse momento que nós estamos, quem está acompanhando o caso dos respiradores, Operação O2 em Santa Catarina, verificou que aquela superintendente administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, quem está acompanhando os depoimentos, que ela atestou o recebimento dos respiradores. Ela cometeu uma irregularidade. Ela não poderia ter atestado porque não foram recebidos os respiradores. O que ela poderia ter feito era um documento dizendo que era obrigado a pagar antecipado, senão não haveria condições de receber os respiradores, mas jamais ela poderia ter certificado o recebimento de respiradores. A pessoa que pagou, o gerente financeiro, o gerente do fundo, todas as pessoas adiantes aí, eles, na verdade, eles pagaram porque estava na nota fiscal que ela atestou o recebimento desses respiradores. Tá certo? O vídeo está ficando grande, tem muito mais coisa para falar sobre despesas públicas, mas vai continuar no próximo, tá bom? Muito obrigado e continuamos estudando e realizando os exercícios.